Justin Case, Zodiac, o caso do astrólogo da Rio Branco. 15 de dezembro de 2014, São Paulo, capital, 9 horas da noite. É onde a nossa história vai começar. Em um dos estabelecimentos da Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, atua o astrólogo Rudinick Freitas. Rudinick começou a atuar com áreas místicas desde muito novo, pois em sua família tinha uma tia numeróloga e um primo que tinha uma loja de artigos relacionados ao meio. Cresceu ao redor disso, pedras de energização, mapas astrológicos e incensos. Aos 18 anos, quando finalizou o colegial, decidiu não cursar nenhuma faculdade e, com a ajuda de uma amiga chamada Fernanda, abriu um estabelecimento humilde para vender artigos esotéricos, seguindo assim os passos de seu primo e tia. Nos anos seguintes, participou de diversas palestras e entrou num curso de astrologia que durou 2 anos. Quando completou 21 anos, Rudinick e Fernanda resolveram mudar de endereço e ampliar o negócio, abrindo na Avenida Rio Branco um escritório esotérico que atendia pessoas à procura de mapas astrológicos e consultas nessa área. A loja foi intitulada Signs. A parte de varejo continuou, mas como as coisas iam de vento em popa, ambos resolveram contratar uma assistente para comandar este setor da loja. No começo de 2008, Tara integrou a equipe de Rudinick. Os pais de Rudinick, Olga e Agenor Freitas, se dividiram sobre essas ambições do filho. No fundo, pois achavam mais seguro ser formado em alguma área, garantindo assim um futuro mais certeiro. Porém, ao longo do tempo, e vendo que tudo apenas crescia e melhorava, acabaram cedendo e concordando com as escolhas do filho. Olga é uma senhora que hoje tem 64 anos e atuou durante toda a vida como professora de geografia em diversas escolas públicas da capital. Mulher dedicada e amável, foi a parte da casa que sempre esteve ao lado do filho, inclusive o ajudou com alguns empréstimos que deram grande suporte ao investimento em sua loja. Sempre custou muito a conquistar seu ganha-pão e sustentar a família ao lado do marido Agenor. Com o crescimento financeiro do filho, Olga decidiu ficar apenas em casa ajudando no lar. Afinal, Rudinick lhe mandava algumas mesadas mais gordas nos últimos 2 anos e ela achava que merecia um retorno por tudo que fez ao filho ao longo da vida. Agenor, 64 anos, se aposentara no último semestre. Foi durante toda a vida policial civil. Homem sério, ríspido e autoritário. Nunca se simpatizou com as escolhas do filho. A relação de Agenor e Rudinick era delicada e muito seca, assim como os outros membros da família. Muita imposição e pouca troca, homem de valores sólidos e emoldurados pedra sólida. Para ele, é tudo certo ou errado, não existem meio-termos. Rudinick relevava e era muito conciso quanto aos seus ideais. Um de seus objetivos era se casar com Lavínia, sua namorada linda, simpática e extremamente desejada. Lavínia é uma dançarina e arquiteta que hoje tem 28 anos. Sempre sonhou em participar de musicais da Broadway, mas por ter se frustrado com essa carreira tão complicada, acabou optando por um opcional na área de arquitetura. Hoje, ela tem seu escritório próprio próximo à Avenida Paulista, onde atende clientes e projeta casas, apartamentos e estabelecimentos comerciais em geral. A relação dos dois aparenta perfeição. Todos os apontam como um casal perfeito, que se entende muito bem e completa a frase um do outro. Os amigos pilham pedindo casamento logo e solicitam serem padrinhos e madrinhas. A única que acha que essa perfeição toda é muito estranha e questiona ela é Tara, a recepcionista do Signs. Tara é amiga do casal, assim como tem outros amigos em comuns com eles. Até por isso conseguiu a vaga. Foi indicada. Porém, Tara é taxada como invejosa à felicidade dos amigos, devido à implicância que sempre expressa em relação a esse assunto. Já Fernanda
acha o casal perfeito e desejava que fosse um pouco mais assim em sua vida. Taylor, seu namorado, não suporta a carreira paralela dela. Fernanda é atriz e esporadicamente está presente em peças nos teatros da cidade. Um hobby, já que a Signs fornece um retorno financeiro aceitável. Em sua primeira peça, Fernanda fez o papel de Madame White, uma duquesa que tinha o corpo todo pintado de branco e somente com uma mancha de sangue vermelha nos olhos. Com isso, ficou o apelido no grupo de amigos. Fernanda faria uma nova peça no dia em que nossa história começa, mas Taylor não poderia ir. Tinha que se encontrar com uma cliente importante. Taylor, advogado bem-sucedido, é um homem que sempre colocou o dinheiro em primeiro lugar. Acredita que pode comprar a verdade das pessoas e não suporta a ideia de ser subestimado. Tenta controlar a incontrolável Fernanda. A relação do casal é cheia de brigas, algumas inclusive em público. Taylor tem facilidade de convencer as pessoas e muitas vezes se coloca como vítima de todas essas brigas, fazendo-se acreditar. É claro que Fernanda não acredita. Na mesma noite de nosso relato, desembarca de Nova York a irmã de Rudnick, Vivian, e sua esposa Laura. Ambas moram em Nova York há mais de 10 anos. Vivian é 11 anos mais velha que Rudnick. Conheceu Laura lá fora. Ambas trabalham juntas em uma empresa de moda. São designers. A relação entre os irmãos sempre foi bacana, mas Vivian sempre demonstrou muita ambição e foi para fora tentar uma vida melhor. E se ver longe da rotina paulistana que lhe parecia simplória e muito aquém do que almejava. Esporadicamente voltava para visitar a família, mas nos últimos 10 anos se mantinha distante. Desta vez o motivo do retorno eram dois. O primeiro, conhecer o trabalho novo do irmão, que havia crescido tanto e com quem tinha mais afinidade em toda a família. O outro motivo era apresentar sua companheira, o que era um desafio por conta de sua orientação sexual. Agenor, o pai, tinha algumas restrições quanto a isso. Laura, mulher justa que desde cedo soube lidar com o preconceito. Ser negra, mulher e lésbica a treinou bastante para os obstáculos do mundo. Assumiu sua sexualidade muito tardiamente, deixando um marido e 2 filhos para ficar ao lado de Vivian. Personalidade forte, justa e objetiva, Laura é uma empresária de sucesso em Nova York que fala fluentemente a língua da companheira Vivian, que inclusive aprendeu para se comunicar melhor com a mesma quando a conheceu. É a primeira vez que vem oficialmente ao Brasil, conhecer a família de Vivian, e este está sendo um grande desafio. Desafio próximo ao que Ione encara na família Freitas. Ione, cardiologista, foi contratada há 3 meses para cuidar de Olga. Profissional de muito talento, virou uma espécie de amiga e confidente da mesma. Em muito pouco tempo, já tinha se assimilado à família e conquistado a confiança de todos. De fato, era uma mulher muito confiável, sistemática, que se cobrava muito na vida. Ione tem uma filha de 8 anos e é divorciada. Voltamos ao dia 15 de dezembro de 2014, 9 horas da noite. Estreia de Fernanda em sua nova peça. Desta vez, ela faria um personagem muito parecido com a Madame White, maquiagem branca e vermelha. Foi motivo de piada com todos. Na plateia, para prestigiá-la, Rudnick e sua namorada Lavínia, sua irmã Vivian, com a esposa Laura, que foram direto do aeroporto para reencontrar o irmão, e também Tara. Todos tinham combinado uma pizza após o espetáculo, onde encontrariam Olga, Agenor e também Taylor, que concluía sua reunião importante. Meio para o fim do espetáculo, Rudnick se sente indisposto e resolve ir ao banheiro lavar o rosto. No corredor, encontra seu melhor amigo, Christopher, que não revia há um bom tempo. Correndo apressado, pois já estava mais do que atrasado para a peça. Christopher é amigo de Rudnick desde o colegial e acompanhou todo o seu processo de crescimento. Porém, como precisou viajar por conta de seu trabalho, se afastou um pouco do amigo nos últimos 2 anos. Só nas últimas semanas que se reaproximou e, ao ser convidado por Rudnick a ir à peça e também conhecer sua irmã, resolveu aceitar. Christopher é um homem de personalidade intensa que prefere não se envolver em grandes amores, para não sofrer o desnecessário.
Minutos depois, Rudnick chega ao banheiro e se depara com um aviso de "lavando, aguarde". 5 minutos depois, sai de lá a funcionária da limpeza, que logo foi reconhecida por Rudnick. Ela é Helena. Helena trabalhou com Rudnick nos primeiros anos de seu negócio, mas por achar que aquilo era piada e nunca daria muito dinheiro, deixou-se ser uma funcionária desleixada que pouco ajudava. Ao longo do tempo, quem esteve na loja causou alguns problemas com clientes e numa gota d'água foi mandada embora após ser flagrada roubando dinheiro do caixa. Helena sempre teve uma vida pobre e difícil. Com 28 anos, mãe solteira e ainda morando com os pais, a falta de estrutura era evidente. Após a demissão por justa causa na Sainz, foi difícil arrumar lugar que a quisessem com a carteira suja. Acabou optando por esse bico no teatro, onde estava 5 meses. Ao ver Rudnick, Helena ficou surpresa e se sentiu constrangida pela situação em que ambos se encontravam. Ela, em uma posição social pior do que quando tinham se visto pela última vez, e ele, com ainda mais prestígio do que antes, com nova loja e muito dinheiro no bolso. O papo foi curto. Helena se despediu e Rudnick finalmente entrou no banheiro para lavar seu rosto. Daqui pra frente, tudo é um mistério para vocês revelarem. Fim de espetáculo. Uma confusão no banheiro masculino. Rudnick é encontrado morto, sentado em cima da bacia sanitária. Sangue nas mãos e na camisa. Durante todo o nosso caso, nós teremos perguntas principais que devem ser respondidas. As perguntas para o caso são: quem matou Rudnick? Esta pergunta correta vale 300 artefatos. O assassino pode ser Lavínia, Tara, Olga, Agenor, Taylor, Vivian, Fernanda, Laura, Helena, Christopher ou Ione. Qual o motivo exato do crime? Valendo 200 artefatos. Qual o cúmplice do assassino? Valendo 100 artefatos. Qual a arma do crime e a verdadeira causa da morte? Ambas as respostas valendo 300 artefatos. Por fim, o jogador deve fazer um release, um resumo, com a ligação de todas as suas respostas. Se tudo se conectar, você ganha 500 artefatos extras. Durante todo o jogo, você terá a possibilidade de responder a uma dessas questões cada vez que sua equipe ganhar o ciclo, ou quando você ganhar uma prova individual na fase da Inquisição. Você só poderá dar o palpite para cada uma dessas respostas 2 vezes. Por exemplo, qual a arma do crime? Apenas 2 palpites. Acumule bastante informação dada durante o jogo e só use seus 2 palpites quando estiver mais certo. Assim, não os desperdiça. Lembrando que caso você tenha usado seus 2 palpites e descubra posteriormente a resposta da questão em que os palpites já foram gastos, de nada valerá saber. Frisando que para cada uma das respostas será validado apenas os 2 primeiros palpites dados, palpites esses que só serão liberados quando sua equipe ou você ganhar uma prova. Este é o caso do astrólogo da Rio Branco. E aí, já tem algum palpite?